Saudamos a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Deus que deixou o trono da sua glória, sendo Deus, humilhou-se à forma de homem, e sendo homem, foi pendurado ali naquela cruz. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus, Ele tem poder para perdoar todos os teus pecados, transformar o teu coração e mudar a tua história. Em João 15:5, Jesus, Ele nos diz que sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus, a humanidade está fracassada, derrotada, vencida e dominada pelo pecado e pelo diabo. E o inimigo usa o pecado e aquilo que está no coração do homem e é contrário à santidade de Deus, contrário à sua palavra. Mas a carne do homem gosta. E os conselhos de Deus é para que o homem não trilhe essas veredas, não caminhe por este caminho, porque o final é a morte. O final é a destruição eterna para aqueles que rejeitam os caminhos de Deus, que rejeitam a sua palavra, que rejeitam o seu amor. O homem, desde o princípio lá no Éden, Deus o fez perfeito, santo, puro. Para dentro do homem Deus lançou o Espírito dele, e o homem tinha comunhão com Deus todos os dias. Deus trazia conhecimento ao coração do homem, manifestava a sua palavra. Mas chegou um momento em que o inimigo de nossas almas abre a sua boca e começa a ensinar, a trazer uma palavra que era contrária àquilo que Deus tinha ensinado. O homem deveria ter rejeitado-a, mas a palavra diz que ele desobedece. E Deus tinha alertado que as consequências seriam a morte espiritual, porque quando ele peca, ele foge de Deus. Quando Deus chama pelo nome Adão, todos os dias anteriores ele tinha alegria, ele tinha prazer em falar: eis-me aqui, Senhor. Mas naquele dia, naquela tarde, ele ouve a palavra, foge, se esconde de Deus. Mas a Bíblia diz, no Salmo 139, meio-dia e meia-noite para Deus é a mesma coisa. Quem pode se esconder do Senhor? Deus, Ele te conhece. O Senhor Deus observa tudo o que você faz. Isso não é agora. De eternidade a eternidade o Senhor é Deus. E Ele já viu a tua vida. Ele te conhece. Mas o homem, quem é o homem?
um ser mau, cujo coração foi destruído pelo pecado. Satanás corrompeu o coração do homem, e o homem sem Deus, ele perece, ele é fraco, ele é miserável, ele foi vencido, destruído, pois o inimigo de nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. A obra do diabo é o que temos visto todos os dias nos jornais. Todos os dias tomamos conhecimento da derrota, do fracasso do ser humano, da morte, das tragédias, da violência, um coração mau, o pai matando o filho, os filhos matando os pais, nações contra nações, guerras, rumores de guerra, desrespeito, violência. A nossa geração tem visto isso, tem assistido a desgraça do homem, a família destruída, os filhos envolvidos nas drogas, no álcool, no crime, na imoralidade. E a solução? Jesus. Não há outro caminho, não há outro que possa transformar o coração do homem. Mas a palavra diz que este homem rejeita Deus, este homem rejeita o amor de Deus, o homem rejeita Jesus, a nossa salvação, o homem rejeita. Porque somos a geração do fim, e Jesus ensinou que esta geração do fim, ela teria prazer, ela iria amar o pecado, a iniquidade, teria prazer no seu coração em viver de forma contrária à palavra do Senhor. E qual é a consequência? A destruição, o sofrimento, a miséria. O homem não quer ouvir a palavra, o homem não quer ouvir o que Deus tem para ele. O que nós podemos falar, o que nós podemos fazer. Deus convida o ser humano, mas o coração do homem é mau, ele rejeita o convite de Deus. Meus amados, o Senhor Deus deseja mudar a tua história, deseja transformar a tua vida. E é interessante, o homem caminha com o diabo e quer proferir a palavra de Deus da sua boca, mas ele não vive. Mas Deus te ama. A geração do fim é a geração que não quer ouvir o que Deus deseja falar. Mas Deus mandou pregar o Evangelho. E o Evangelho, a palavra de Deus, serve para salvar, libertar aqueles cujo coração são quebrantados diante de Deus. Mas também esta mesma palavra serve para que no dia do juízo, todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida, todo aquele que rejeitou o amor e a graça do Senhor, será condenado pela palavra. Jesus é a palavra de Deus.
Jesus é o Deus que te ama. O Deus que foi àquela cruz, foi pendurado, moído, morto. O seu sangue foi derramado. E muitos zombam, escarnecem, rejeita este sacrifício. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas ela não foi de graça. Custou um alto preço para Deus. Custou a morte do seu único filho, a quem Deus expressa de uma forma maravilhosa, o Filho amado. Mas o homem, pelos caminhos maus, ele planta a sua própria destruição. Ele vai por um caminho cujo final é a morte. E durante os dias que ele tem neste mundo, ele colhe as consequências dos seus pecados, colhe as consequências dos pecados dos seus pais, que também não conheceram Deus, não quiseram nada com Deus. Hoje, a Bíblia diz que aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, um local terrível, um local de sofrimento, um local de fogo, um local de trevas. A Bíblia diz que lá há ranger de dentes, sentimos dor e sustentamos a dor, mas quando a dor é intensa, os dentes começam a ranger, e no inferno não há um segundo de paz, é sofrimento eterno. E o pior, quando o homem for julgado, condenado, o inferno será lançado no lago de fogo, fogo e enxofre. Pior do que o inferno. Talvez você não conheça, porque você não tem tempo para Deus, você não quer o Senhor, você o rejeita, mas as consequências, elas virão sobre você, virão sobre a tua casa, a tua família. Hoje, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Buscai a face do Senhor. Deixa o caminho que você vai, deixa o caminho que você trilha, caminho de rejeição a Deus, caminho de dureza de coração, caminho mau e perverso. Se Jesus não estiver habitando em teu coração, o teu fim será terrível. A tua casa será destruída, os teus sonhos desfeitos, e você vai observar, você não tem paz, o seu coração vive na angústia, a sua alma vive triste, porque você prefere a alegria do mundo que passa, você prefere a droga, o álcool, a imoralidade que passa. Tudo passa, o teu corpo sofre, a tua mente está cansada. Deus, na sua misericórdia, tem enviado à sua igreja os seus filhos, e não é de hoje que você ouve a palavra, mas também não é de hoje que você o aceita. Vem rejeitando, vem rejeitando. E quantos estão sofrendo? A Bíblia sempre nos mostra pessoas que sofriam e corriam a Jesus. De uma mulher, a palavra diz
que ela tinha um fluxo de sangue, tinha dinheiro. Com o seu dinheiro teve os melhores médicos, os melhores remédios. Mas a Bíblia diz que o mal dela não era resolvido, a sua enfermidade não era estancada, pelo contrário, se piorava. Era o fim? Não. Ela ouviu falar de Jesus, ela creu no Senhor nosso Deus, ela buscou a face de Deus e tocou em Jesus, porque no seu coração ela sabia que muitas pessoas também tinham tocado em Jesus e tinham sido curadas. Ela sabia que Jesus tinha todo o poder para ajudar, para lhe socorrer. Foi na fonte da vida, foi no Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para socorrer, aquele que quer te ajudar. Mas nos dias de hoje não. O homem quer buscar força na sua força, quer buscar socorro no homem. Olha para as instituições, olha para a ciência, mas não quer olhar para Deus. Dia após dia, vivendo na miséria, sofrendo, perecendo. Uma outra mulher, descrita em Mateus 15, ela tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Médico não expulsa demônio, remédio não expulsa demônio, mas eles viram Jesus expulsando demônios, trazendo cura aos enfermos, trazendo libertação aos cativos, aos oprimidos do diabo. Ela corre na direção de Jesus. E o nosso Deus, o Deus que conhece os nossos corações, o Deus que conhece a profundidade do nosso ser. O Salmo 139 descreve: você está caminhando e Deus está esquadrinhando os teus pensamentos. É o Deus que sabe aonde dói, é o Deus que conhece a dor e a angústia, e é o Deus que tem solução. Busca o Senhor, prostra-te diante de Deus. Está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dispõe-te a caminhar com Deus. Abre os teus ouvidos e ouça. Ouça a palavra. Creia na palavra. Pregamos o Evangelho porque é pela palavra que você conhece Deus. É pela palavra que gera fé no seu coração. É pela palavra que você é liberto. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o teu Salvador, o teu libertador, o teu médico, o teu amigo, o teu Pai, o teu Senhor. Jesus é o bom pastor, o Deus que te liberta, o Senhor que cura, o Deus que alegra o teu coração. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É esse Deus cuja destra está estendida para você. É esse Deus que deseja te ajudar. A palavra diz que o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o Deus forte, todo-poderoso. Buscai a face deste Deus. Trilhai por suas veredas. Delibera o teu coração para servir a Deus com inteireza, com retidão, com um coração sincero, um coração reto. Rejeite o que o mundo te oferece, porque a amizade ao mundo te constituirá inimigo de Deus. O mundo te leva por caminhos maus,
A jornada de todo aquele que caminha no mundo é a morte eterna. O mundo passa, mas esse Deus que criou o mundo é um Deus eterno. A palavra de Deus é eterna. Deus, Ele te ama e deseja mudar a tua história. Certa vez, Jesus atravessa o mar da Galileia numa madrugada. De repente vem uma grande tempestade. E o que os apóstolos podiam fazer, homens pescadores, fizeram, mas a água invadia o barco. E eles observaram, iriam perecer. Mas a palavra de Deus diz que quando eles despertam Jesus, Senhor, Tu não te importas, vamos perecer, vamos morrer. Não morre. Quem caminha com Jesus não morre. Quem caminha com Jesus não perece. Quem está na presença de Deus vence. Jesus venceu. Jesus triunfou sobre tudo e todos. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo, venceu os diabos, os principados, venceu as potestades, venceu. Meu amado, os dias são maus, são dias terríveis. Tudo coopera para destruir a tua vida, para destruir a tua casa. O governo, os governantes não te conhecem e nada pode fazer por você. As instituições não te conhecem e nada pode fazer por você. Mas o Deus que te fez te conhece. O Deus que te fez tem poder para te ajudar. Mas o diabo atrapalha. O diabo traz aos teus olhos as ilusões para te enganar, para te seduzir. O mundo procura confundir, trazer aquilo que não é, propor aquilo que não pode, que não vai resolver, para te enganar. No mundo há muitas vozes, há muito barulho que tira a tua atenção, que te incentiva para viver a vida de miséria que você vive, que ajuda a endurecer o teu coração mau. Mas o problema será teu. Ninguém, diante do juízo de Deus, que o Senhor já programou, já tem um tempo determinado, um dia em que o Senhor Deus vai julgar toda a humanidade, vai julgar e condenar aqueles que viveram neste mundo e se esqueceram de Deus, que viveram neste mundo e deliberaram caminhar com deuses estranhos, que viveram neste mundo e preferiram servir a carne, preferiram gostar daquilo que Deus falou: filho, não caminhe. Quem vai sofrer é você. Quem vai perecer é você. Mas o Senhor deseja intervir, deseja te ajudar. Mas o mundo está aí a te oferecer as riquezas, os prazeres, e no caixão não caberá você, o seu corpo e as suas riquezas. No caixão não caberá o teu carro nem a tua casa. Lá no caixão
O teu Deus que você tanto serviu, tanto se dedicou, o Deus errado, que foi feito pela mão do homem e nada pode fazer. Naquele dia terrível que você estará só, passará pelo vale da sombra e da morte, sem um Salvador, adentrará as portas do inferno, e lá para dentro será lançado. Quem se lembrará de você ali? Quem poderá fazer alguma coisa por você ali? Ninguém. Está escrito: após a morte segue-se o juízo. Se você não teve tempo para Deus em vida, após a morte, sinto muito. A palavra de Deus diz: ninguém neste mundo poderá fazer nada por você. Não existe purgatório. Fechou os olhos, é céu e inferno. Não existe reencarnação, é mentira. Após a morte, segue-se o juízo. Se em vida você deliberou caminhar com Deus, servir a este Deus, viver na presença deste Deus, o teu nome está escrito no livro da vida. O Deus que venceu o diabo, o Deus que venceu a morte, é este Deus que falará para você: vinde benditos do meu Pai, entrai na cidade, possuí o reino do Pai. Mas você não quis este Deus Jesus. Você rejeitou o seu sacrifício. Você rejeitou a palavra. Você não teve tempo para Ele. Agora vai ter a eternidade inteira chorando, a eternidade inteira sofrendo, porque você preferiu a droga, você preferiu a imoralidade, preferiu a prostituição, preferiu o álcool, preferiu o crime, preferiu o ódio, preferiu a mentira, preferiu a maldade, você preferiu o mundo, formou amizade com pessoas perversas, foi enganado. Hoje no inferno estão lá juntos. A palavra diz que o inferno é um local de ódio, porque lá vai se reunir aquele traficante que vendia droga para você. Morreu ele, morreu você. Ele, traficante, não quis o Senhor, e você que usava as drogas que ele comercializava também não quis o Senhor. Estarão ali lado a lado, se digladiando, acusando um ao outro. Não é verdade? É o que a Bíblia ensina. Mas os céus, quem está no inferno olha para cima e vê Deus, vê aqueles que ele conheceu na terra, que caminhava com Deus. Ele vê. No inferno, na terra ele não teve tempo para orar, para buscar Deus. Agora no inferno, ele está conversando com Deus. Mas tudo que ele pede, Deus vai dizer não, não, não e não. Valeu a pena? Não. E o pior é que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. E lá no lago de fogo ninguém mais conversará com Deus. Trevas e sofrimento continuará por toda a eternidade. Aqueles que rejeitaram Jesus e chegaram no inferno, lá conhece Deus. Mas agora é tarde. Deus te chama para conhecê-lo hoje, agora, nesse exato momento. Você que está ao alcance da palavra, fale com o Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados.
Meu Deus, muda a minha história. Senhor, eu creio que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu creio, Deus, que o Senhor está vivo. Eu creio. Eu creio. Muda a minha história. Creia. Deixe a vida de pecado. Largue esta vida. E fale: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Vou caminhar contigo. Pegue a palavra de Deus. Manuseie a palavra de dia e de noite. Aprenda. Aprenda. E tenha comunhão com Deus na oração. Olhe para Jesus. Não olhe para o homem. Não olhe para a instituição. Olhe para Jesus. Igreja não salva, pastor não salva ninguém. Só Jesus pode te salvar. E o espelho para a sua vida é Jesus. Jesus não pecou, Jesus não errou. Jesus te ajuda. O homem erra, o homem falha, o homem peca. Todo aquele que olha para o ser humano vai cair. Olhe para Jesus. Caminhe com Jesus. Glória a Deus. Sirva a este Deus que te ama, a esse Deus que te ajuda, a esse Deus que te esforça, a esse Deus que traz paz ao teu coração, a esse Deus que vai à frente rompendo muralhas, lançando por terra o poder das trevas, a esse Deus que te enche com o Espírito de Deus, a esse Deus que todo dia os olhos do Senhor estão postos sobre o seu povo, sobre as suas ovelhas. Quem é de Deus ouve a palavra, mas quem não é rejeita a palavra. Mas aquele que aceita a palavra vence o mundo, vence o diabo, vence o pecado, porque Jesus está dentro dele, o Espírito de Deus está dentro dele, pois somos templo do Espírito de Deus, morada de Deus. Meu amado, vou finalizar aqui e vamos orar. Somos gratos a Deus pela oportunidade, por esse tempo que Deus nos permitiu estarmos aqui te ensinando, orando. Creia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus está aqui libertando os oprimidos do diabo. Os endemoniados são libertos, porque Jesus deu este poder à sua igreja. Os enfermos são curados. Buscai a face do Senhor, deliberai e servir a Deus. Só o Senhor é Deus e é Ele que muda a tua história. Só o Senhor é Deus e Ele tem a solução para o teu problema, a solução para a tua adversidade. Ele te conhece e Ele tem poder para te levantar do lamaçal do pecado. Ele tem poder para transformar o teu coração. Coração do homem sem o Senhor Deus é mau, é perverso, é um coração enganoso. Nem o próprio homem o conhece. Mas Deus tem poder para transformar, te tornar uma nova criatura, trazer esperança para você, esperança para os seus filhos, esperança para o seu marido. Hoje você olha para eles totalmente destruídos, e você sem Jesus não pode fazer nada. Mas se você buscar o Senhor, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a palavra de Deus vem para ti. Creia no Senhor Deus e será salvo tu e a tua casa. Você sem Jesus não tem condições de pelejar contra o diabo. Mas você com Jesus, Satanás está debaixo dos teus pés, porque o Senhor te deu essa vitória. No sofrimento, a tua boca abre, clamando a este Deus que vem ao teu socorro. Este Deus que te sustenta,
esse Deus que te fortalece. Não seja fraco, mas seja forte. O profeta Joel declara: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Jesus é o Deus que te fortalece. Jesus é o Deus que te ama. Jesus é o Deus que te sustenta. Creia e busque a face do Senhor. Não seja religioso, porque Deus não gosta de religião. Religião mata. Ame o Senhor de todo o teu coração. Buscai a face dele. Buscai a face do Senhor. Jesus te ama. E só Jesus tem poder para te ajudar. Só Jesus tem poder para te socorrer. Sem Jesus, você está morto nos seus delitos e pecados. Não se acostume na vida de miséria. Não se acostume na vida de fracasso. Não se acostume. Rejeite isso. Isso é coisa do diabo. Hoje, as pessoas vivem na miséria e se acostumaram. Vivem na desgraça e se acostumaram. Meus amados, o povo está cego. Estão brincando com a obra de Deus. Estão brincando com Deus. É impressionante como que as pessoas não dão valor na palavra. O próprio povo de Deus é exemplo disso. Jesus pregava, eles não queriam ouvir. Jesus pregava, eles queriam matá-lo. E assim fizeram com Jesus, mataram Jesus. Mataram todos os apóstolos. Perseguiram. E até hoje a igreja é perseguida. Por quê? Qual foi o crime que Jesus fez? Qual foi o crime que Jesus praticou? Qual foi o crime que o apóstolo Paulo praticou? Nenhum. Então somente advertia: deixai o caminho do pecado. E quem vive no pecado não gosta quando você fala do pecado dele. Mas tem que falar para a pessoa se arrepender, para a pessoa largar. E os que estão com Deus estão sem temor. Deus está falando e estão conversando, estão brincando. Isso angustia o coração. Se aquele que prega se angustia, imagina Deus. E diz, e Deus está no meio. E está. E Deus está olhando a tua vida. É inconcebível, meus amados. Cala-te. Ouve a palavra. Ora. Intercede. Saímos de casa. Muitos vêm de longe para trazer a palavra. Israel é rebelde. E Paulo ensina: ainda que Israel seja como a areia do mar, não vai ser salvo essa areia não. Somente o remanescente. Um dia na eternidade, o julgamento começa pelo povo de Deus. Não julgamento para condenação, mas lá Deus vai mostrar o que era o coração de cada um. Lá todo mundo vai ver quem era quem, o que pensava. E olha aí, lá o julgamento do trono branco será para a condenação. Nesse haverá choro. Nesse, a Bíblia diz que os céus e a terra fugirão, mas o homem terá que se ajoelhar. O diabo terá que se ajoelhar, e de joelhos serão condenados. De joelhos o Senhor Deus irá proferir: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus demônios. Está escrito: há mais de 2000 anos atrás essas palavras foram proferidas. E se a gente voltar lá no Éden, há mais de 5000 anos, essas palavras foram proferidas.
Durante toda a antiguidade, os profetas proclamaram, anunciaram a salvação, mas as pessoas rejeitaram. Noé pregou por 120 anos. Milhões de pessoas estão no inferno. A geração de Noé está toda no inferno. Só escapou Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. De milhões, 8 almas nos céus, o restante no inferno. Não gostou? Reclame com Deus. Está errado? Reclame com Deus. Você não aprova? Reclame com Deus. Você vai ter um tempo no dia do juízo. Fale para Deus que ele estava errado. Fale para Deus que ele não podia fazer isso. Fale. Meus amados, a Bíblia diz: por toda palavra que você fala, você vai prestar conta diante de Deus. Imagina se Deus te ensina isso. Ele vai te cobrar. E você não vai poder falar: Senhor, eu não sabia. Sabia. Os postes estão evangelizados, as árvores. No dia do juízo, as árvores vão falar, as árvores do centro da Ceilândia. E você diante delas, e o poste vai falar: eles pregaram, eu sou testemunha, e você vai perecer. Pode parecer loucura, mas é isso aí que vai acontecer. Agora, se você faz algo mal, matou alguém, quem vai sofrer é teu pai? Não, é você que vai para a penitenciária. É lá que você vai sofrer. Os teus pecados você vai pagar. Se não deliberar caminhar com Jesus, diante de Deus você vai responder. Por uma pequenininha mentira tu vai para o inferno. Vamos imaginar que você não pecou mais nada durante toda a tua vida, foi só uma mentira bem pequena. Vai para o inferno. Rejeitou Jesus, vai para o inferno. É o que a palavra diz. Se você tivesse tempo para ler a palavra, você estaria aí falando: sim, o que ele está falando é verdade, pois está escrito. Mas você não conhece Deus. E quando a gente ensina a palavra, você fala: não, não é assim. Deus não vai fazer isso. Então um dia você vai observar que Deus vai fazer, e aí já é tarde. Mas alguém está te exortando, te aconselhando, te ensinando. Já tem 10 anos que nós estamos aqui, toda quarta e todo sábado. Uma década já se cumpriu. E se nesse tempo você rejeitou e ainda está vivo, pare. A morte está chegando. E essa é a realidade. Quando a morte chega, você não vai poder falar: olha, espera um pouquinho, eu vou me despedir da minha esposa, eu vou me despedir dos meus filhos, eu vou me despedir dos meus pais. Não, acabou. Se você está preparado, vai viver. Se você tem Jesus, vai viver. Mas se você rejeitou o Senhor, vai perecer, vai morrer. Que Deus te abençoe. Lembra-te do Senhor. Buscai a face do Senhor. Tenha fome de Deus. Tenha sede de Deus. Deus é o verdadeiro maná que sacia a tua fome. Deus é a verdadeira água, a água da vida. Quem bebe de Jesus nunca mais terá sede. Aleluia! Rios de água viva jorrarão do seu ventre, porque é Deus que fala. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito de Deus. Não se encha de religião. Religião vai te matar e vai levar você para o inferno. No dia, Jesus falou: não são aqueles que falam Senhor, Senhor, que vão herdar o reino de Deus. Naquele dia muitos me dirão: Senhor,
eu preguei a tua palavra, mas vivia no pecado, vai para o inferno. Senhor, eu ressuscitei os mortos, problema seu, vai para o inferno, vivia no pecado. Senhor, eu louvava, era uma bênção, louvava para o diabo, não para mim, vivia no pecado, vai para o inferno. Ora, isso não é novidade para nenhum crente não, está escrito. Agora não adianta você meditar na palavra e brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Brinque com qualquer pessoa, mas não brinque com Deus. Agora, Deus, Ele vai fazer vista grossa para o teu pecado, mas não vai mesmo. Se os pecados de homens e mulheres são descritos na palavra, é para que você observe a consequência para o pecado. Você se arrepende, o Senhor Deus perdoa, mas tem pecados que você pratica, que você, mesmo salvo durante a vida desse mundo, terá consequências. Por isso, muda de vida. Vamos orar agora. Que Deus te abençoe e te fortaleça. O objetivo nosso é que você seja uma bênção. O objetivo nosso é que você vá morar no céu. O objetivo nosso é que a sua família seja uma bênção. Que Deus te abençoe no trabalho que você faz. Mas lembra, se Jesus não estiver com você, tudo que você faz é maldito, não serve para Deus. Mas se você caminha com o Senhor, é bendito. Dos céus Deus está abrindo portas. Dos céus Deus está te livrando. Dos céus o Senhor está te curando. O Senhor está dando direção. Por isso, não rejeite Deus e nem a sua palavra. Vamos orar. Pai amado, em o nome de Jesus, Deus, te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso, Pai, esse dia lindo. Deus, sentimos, Pai, a tua presença. O teu vento, Pai, move as folhas. Deus, sentimos, Pai, o calor do teu sol. Deus, vemos, Pai, o nosso semelhante caminhando. E temos, Deus, o privilégio de anunciar a tua palavra. Não falamos aqui, Deus, de religião, nem de igrejas. Pregamos o Evangelho. Anunciamos, Deus, o que está escrito. Pois cremos, Deus, que só Jesus liberta, cura e salva. Por isso, Pai, visita, Deus, os que estão ouvindo a tua palavra deste lugar. E visita também aqueles que vão ouvir, Deus, a tua palavra pela internet em diversos lugares. Que a tua mão, Deus, seja sobre cada um agora, Senhor, para quebrar, Deus, as enfermidades, para quebrar, Deus, as maldições. Em o nome de Jesus, Satanás, te repreendemos. Sai desta vida, espírito de enfermidade, em o nome de Jesus te repreendemos. Espírito maligno, deixa os corações, meu Deus, pelo teu Espírito, Pai, opera, Deus, e salva, cura. Lembra-te, Deus, que somos pó. Lembra-te, Deus, que somos pecadores. Que tu és, Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, os mares, os rios e tudo que neles há, Deus, é obra de tuas mãos. Sim, meu Deus. Opera, Pai, na vida deste, na vida desta, Pai, que neste momento está se entregando, Deus, diante de ti. Opera, Pai, transforma, Senhor, e muda essa história. Escreve, Deus, a vida dele, o nome dele no teu livro, Pai. Sustenta, Pai, e fortalece. Levanta, Deus, aquele que está caído agora, Pai. Já trilharam, Deus, as tuas fileiras. Já estiveram, Deus, na tua presença, mas te rejeitaram. O pecado venceu, mas tu és o Deus vivo que fala. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor é o Deus que estende a mão e levanta. Limpa, Deus, as vestes sujas e opera, Deus, a tua salvação, a tua graça e o teu milagre. Abençoa a nossa cidade, abençoa o Distrito Federal, abençoa as demais unidades da federação, em nome de Jesus. Satanás, cai por terra agora. Deus salva, Deus liberta, Deus transforma vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos
E oramos, Deus, segundo o que está escrito, segundo a tua vontade. E por isso, Deus, estamos certos que o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é o Deus que opera o socorro. O Senhor é o Deus que opera a salvação. Visita, Deus, a nossa nação, em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor e um bom final de semana. Se estivermos vivos e da vontade de Deus, estaremos aqui na próxima quarta. A paz do Senhor.